Opa, tudo bem? No meio da noite, a Aurora está tremendo de medo. Quando ela ouve algo se movendo debaixo da cama, ela grita. Seus pais imediatamente vêm verificar, e a Aurora diz a eles que há um monstro debaixo da cama. Ela também pede para que não toquem o chão, porque a besta não pode pegá-los se não o fizerem. A mãe fica perto da porta e se abaixa para dar uma olhada, dizendo que não há nada ali embaixo. Os pais dizem para ela dormir e desejam boa noite antes de sair. A Aurora ainda está com muito medo, então ela sobe pela janela para dormir na varanda. Às vezes ela espia para dentro e ainda vê o tufo de poeira debaixo da cama. Quando uma estrela cadente aparece no céu, ela faz um desejo. De repente, um vagalume aparece na frente dela. Então, a Aurora segue seu voo até ver seu vizinho do apartamento 5 sair do prédio. No dia seguinte, a Aurora tenta espionar a correspondência do vizinho, espiando dentro da caixa de correio dele. Ela rapidamente se esconde quando 5 bytes volta e pega suas coisas. A Aurora o observa das escadas e sai para pegar o elevador quando vê 5 bytes fazer o mesmo. No início, ela hesita em entrar, mas ele segura a porta para ela. Então ela entra. Quando chegam ao andar deles, a Aurora não consegue deixar de olhar para a porta dele naquela noite. A Aurora fica na varanda e observa 5 bytes sair novamente. Com um cobertor na mão, ela desce pela escada de incêndio e começa a segui-lo. 5 bytes ouve um barulho e se vira. Então, a Aurora rapidamente se esconde debaixo das lixeiras. Quando 5 bytes dá uma olhada, ele só vê o cobertor, então vai embora. A Aurora continua seguindo, ou até chegarem a Chinatown, onde ela pega uma máscara do lixo para esconder o rosto. Depois, ela sobe no telhado de um prédio aleatório e continua seguindo 5 bytes de cima. Eventualmente, ela o encontra em um beco sendo seguido por um grupo de homens com um grande boneco de dragão. De repente, alguns fogos de artifício caem ao redor do dragão e 5 bytes salta das sombras, dando algumas piruetas ao redor de um poste antes de atacar os homens. Primeiro, ele luta contra os caras que cercam o boneco, rapidamente, matando-os um por um com movimentos suaves e golpes precisos. Ele precisa rolar para fora do caminho quando o dragão quase o atinge e uma explosão de fogos derruba mais alguns homens. Então 5 bytes tira uma arma especial para impedir um ataque e continua a luta, matando mais inimigos com as mesmas habilidades incríveis. Ele até desliza por baixo do dragão para matar os homens que o seguram. Por causa de todas as luzes e da fumaça, a Aurora acha que está vendo ou matar um dragão de verdade. Depois, a Aurora o segue até em casa. 5 bytes está ferido, e às vezes o sangue pinga no chão, então ele tira o sapato e limpa com a meia toda vez. O último ele limpa com a manga antes de entrar no apartamento. Ele finge fechar a porta, mas na verdade está espionando a Aurora, que sai do esconderijo e bate na própria porta para que seus pais a deixem entrar. Enquanto lhe dão banho, eles a repreendem, mas a atenção de Aurora está no tufo de poeira desaparecendo pelo chão. O casal coloca a Aurora na cama e o pai diz que está colocando todas as preocupações dela no bolso. Seus pais dizem boa noite, mas a Aurora responde adeus. Logo, os barulhos começam e a Aurora se esconde debaixo dos cobertores, enquanto o monstro emerge do chão e sai do quarto para matar seus pais. Ela consegue ouvir todos os gritos e os rugidos enquanto chora. Na manhã seguinte, a Aurora tem medo demais de tocar o chão. Então se move sobre uma estátua de hipopótamo com rodas. Ela verifica o quarto principal e encontra tudo completamente destruído, sem sinal de seus pais. Depois de comer cereal sozinha, a Aurora vai até o saguão e espera o dia todo por 5 bytes, mas ele não aparece. Quando retorna ao apartamento, a Aurora pega algumas uvas na cozinha antes de ir para o quarto, onde começa a andar pelos móveis para evitar o chão. Ela congela quando acidentalmente deixa cair uma uva, mas nada acontece, então continua se movendo até alcançar a cama. Então ela tira as botas e uma delas cai por acidente. De repente, o chão treme e a Aurora se esconde sob os cobertores. Um pedaço de madeira é cortado muito lentamente e uma garra sai do buraco para pegar a uva. O monstro a come dentro do buraco, mas odeia o gosto, então cospe. A uva atinge um abajur, quebrando a lâmpada. A Aurora joga o cobertor para cobrir o buraco, mas o monstro simplesmente o puxa. Quando a Aurora tenta escapar, o monstro começa a mover a cama para impedi-la. Então ele emerge do chão, revelando seu enorme e peludo corpo. A cama acaba presa nas costas dele,
Então Aurora se segura com força para não cair. O monstro continua girando à procura dela, e quando não consegue encontrá-la, decide voltar, o chão se fechando suavemente atrás dele. Na manhã seguinte, Aurora encontra suas botas na cama e fica confusa, mas também vê a lâmpada quebrada, confirmando que o monstro era real. Então ela vai à igreja, onde as pessoas estão colocando dinheiro nas cestas de coleta. As crianças recebem a tarefa de levar a cesta de volta ao padre, mas Aurora apenas finge ajudar e sai correndo do prédio com o dinheiro. Momentos depois, 5 Bytes pega sua correspondência e descobre um envelope estranho com adesivos fofos. Quando chega ao seu andar, percebe que Aurora está olhando para o corredor pela janela. Em seu apartamento, 5 Bytes abre o envelope e encontra uma carta de Aurora, dizendo que quer contratá-lo para matar o monstro debaixo da cama. Ele começa a contar o dinheiro que veio com a carta, mas é interrompido por uma batida na porta. É Aurora, que quer saber se o dinheiro é suficiente. Depois que ele a deixa entrar, Aurora se apresenta, mas ele se recusa a dizer seu nome. O envelope tem 32.742 dólares centavos, e Aurora admite que roubou da igreja. Quando 5 Bytes pergunta por que ela acha que ele pode matar monstros, ela diz que o viu matar um dragão na Chinatown. 5 Bytes explica que ela imaginou coisas e que monstros não são reais, mas ela insiste que são. Ele pergunta o que os pais dela acham disso. Então Aurora diz que o monstro os comeu, preocupado e curioso. 5 Bytes vai ao apartamento de Aurora e inspeciona o quarto dos pais. Ele não encontra sangue, mas há uma cápsula de bala no chão, além de buracos e cortes nas paredes. 5 Bytes se pergunta por que os vizinhos não ouviram nada, e Aurora explica que o monstro também come os gritos. Depois, eles voltam ao apartamento dele e ele se pergunta por que ela não chamou a polícia. Aurora aponta que eles não vão acreditar na história do monstro, tentando obter mais informações ao entrar no jogo dela. 5 Bytes pergunta por que o monstro mataria sua família, mas ela apenas diz que eles tocam o chão. 5 Bytes explica que monstros não matam pessoas apenas por tocarem o chão. Os monstros que vão atrás dele querem matá-lo porque ele mata outros monstros. Frustrado com a conversa, 5 Bytes manda Aurora para casa. Naquela noite, 5 Bytes vai a um bar escondido nos túneis de trem para se encontrar com sua intermediária, Lavender. Ele mostra a ela as identidades dos pais de Aurora e diz que foram levados por profissionais. Ele acha que alguns mercenários estavam atrás dele e erraram o apartamento. Então tiveram que matar os pais, porque viram seus rostos. Lavender promete investigar e aponta que Aurora sabe demais, mas 5 Bytes se recusa a matar uma criança. Isso faz Lavender perceber que ele se sente culpado pelo incidente e acha isso ridículo. Mais tarde, em casa, 5 Bytes fica acordado até tarde, e como esperado, ouve o elevador se movendo. Ele imediatamente vai ao apartamento de Aurora e diz que um monstro está vindo, então ela precisa se esconder no armário. Então 5 Bytes espera perto da porta principal, escalando o teto. Ele tem uma faca na boca que acidentalmente deixa cair. Nesse momento, um assassino entra no apartamento. Quando ele chega perto o suficiente, 5 Bytes pula sobre ele para iniciar uma luta. O assassino pega a faca primeiro e 5 Bytes desvia do ataque passando pelo vidro no teto. Assim que 5 Bytes aterrissa novamente, o assassino o agarra e começa a bater seu corpo contra as paredes. 5 Bytes consegue pegar uma grande lâmpada e a quebra na cabeça do homem. Então tenta estrangulá-lo e eles acabam com os pés um no rosto do outro. O assassino se move rápido para prender 5 Bytes em um mata-leão. Então 5 Bytes começa a pressionar os dedos no pescoço do homem até sufocá-lo até a morte. Ao mesmo tempo, outra assassina invade o quarto de Aurora pela varanda. Ela atira no volume sobre a cama, mas quando puxa o cobertor, descobre que foi enganada por travesseiros. A mulher abre o armário e move a cabeça de uma fantasia para encontrar uma Aurora aterrorizada. Quando está prestes a atirar na garota, o monstro emerge do chão e a ataca, quebrando as portas do armário antes de devorá-la. Depois, 5 Bytes corre para o quarto de Aurora e percebe que outro assassino veio. Ele acha que a assassina escapou, mas Aurora insiste que ela foi comida. 5 Bytes leva Aurora para a cozinha e diz que mais assassinos virão para terminar o trabalho. Ele verifica o quarto dela, e o único buraco que encontra no chão é do tiro da assassina. Então 5 Bytes pega as malas de panda de Aurora.
e as leva para o banheiro junto com o corpo do assassino e todas as suas ferramentas. O corpo é envolvido em plástico e pendurado sobre a banheira, mas 5 bytes o deixa cair acidentalmente quando Aurora aparece atrás dele. Ela pergunta o que ele está fazendo, então ele explica que está drenando os fluidos do corpo para evitar bagunça quando o cortar. Ele planeja colocar as partes nas malas para se livrar e fecha a porta para que Aurora não veja o processo. Aurora acaba adormecendo na frente da porta e 5 bytes acorda quando termina de cortar. Como o corpo não parece mais humano, ele deixa que ela o ajude a embrulhar todas as partes. Enquanto Aurora trabalha, faz muitas perguntas. 5 bytes finalmente admite que é um matador de aluguel e que os pais dela foram mortos por um assassino que estava procurando por ele. Agora mais assassinos estão sendo enviados para matar os dois, já que Aurora sabe demais. Ela diz para ele não se sentir culpado, porque o monstro sempre mata seus pais. No meio da noite, são interrompidos por alguém batendo na porta. 5B abre apenas o suficiente para ver Brenda, que se apresenta como assistente social. Acontece que este é o terceiro lar adotivo de Aurora, e Brenda deveria fazer uma visita de rotina. 5B finge ser o pai de Aurora, mas comete muitos erros durante a conversa, deixando Brenda desconfiada. Nervoso, 5B afirma que está se sentindo mal e a convence a remarcar. Assim que fecha a porta, ele conclui que Brenda não é uma assistente social de verdade. Ao mesmo tempo, Brenda diz a alguém em seu fone de ouvido que 5B não é o verdadeiro pai. Depois, 5B pergunta a Aurora sobre suas famílias adotivas anteriores, e ela diz que o monstro comeu todas elas. Sua primeira família a tratava mal, então ela desejou a uma estrela cadente que um monstro se livrasse deles. Infelizmente, ela não conseguiu se livrar dele, então fez outro desejo para que 5B o matasse. Aurora não tem ninguém neste mundo, e 5B se recusa a responder quando ela pergunta se ele tem, então ela diz que sentirá falta dele se ele se for. Algum tempo depois, 5B encontra Laverne em um café e leva as malas, fingindo que o corpo do assassino está apenas na maior. E os pedaços na pequena são da Aurora. Levi admite que foi ela quem enviou os assassinos, mas eles não estavam atrás dos 5 bytes. Ela só queria que matassem a Aurora porque ela sabe demais. Depois ela compartilha os resultados da investigação. Ninguém sabe nada sobre os pais da Aurora. Sua família biológica a abandonou. Então Laverne acha que todas as histórias de monstros são a maneira da Aurora lidar com seu trauma. Laverne também investigou quem estava tentando matar os 5 bytes. E acontece que todo o mundo do crime está atrás dele. A conversa é interrompida quando Aurora se junta a eles na mesa, estragando completamente o plano dos 5 bytes de fingir que ela estava morta para tirar os assassinos de cima dela. Laverne acha que os 5 bytes está ajudando a Aurora a lidar com seu próprio trauma de infância e o aconselha a deixar a cidade. Depois, os 5 bytes levam a Aurora a um restaurante e eles percebem um cara estranho os observando do bar. Aurora pede aos 5 bytes para ser seu pai, então ele aponta que todos os pais dela morrem. 5 bytes compartilha que quando criança ele achava que sua mãe era a mulher mais bonita do mundo, mas depois cresceu e percebeu que seu cérebro azul fazia acreditar em ilusões. Ele tenta convencer a Aurora de que ela está imaginando um monstro, mas isso só a deixa com raiva, e provoca uma discussão. Eles foram interrompidos pelo cara assustador que pergunta se a garota é filha dos 5 bytes. Aurora diz que sim, e 5 bytes diz que não. Naquele momento, o garçom traz a comida e 5 bytes come um bolinho em formato de coelho, que Aurora imagina estar se mexendo. O homem assustador admite que é um assassino de aluguel, mas está aqui apenas por 5 bytes e não quer a garota envolvida. 5 bytes o convence a esperar do lado de fora e promete encontrá-lo depois do jantar. Depois que o cara vai embora, 5 bytes pede ao garçom para colocar tudo em caixas para a viagem e sai com a Aurora sem encontrar o homem, enquanto caminham por Chinatown. Aurora segura a mão de 5 bytes. Ela percebe que o homem assustador está seguindo os dois e 5 bytes. Jura que tem um plano. Logo, mais assassinos se juntam ao primeiro enquanto seguem a dupla até o prédio do apartamento. Momentos depois, Brenda chega porque 5 bytes ligou para ela. Quando a Aurora abre a porta para ela, também vê homens misteriosos na escada. 5 bytes a manda para o quarto, onde ela se esconde em um espaço especial que ele esculpiu no colchão. Então 5 bytes
Diz a Brenda que é apenas um vizinho preocupado, que está com medo por sua vida e pela de Aurora. Ele acha que todas as famílias adotivas foram assassinadas e que será o próximo. Então quer que Brenda busque ajuda. Para convencê-la de sua história, 5 Bytes apaga todas as luzes e aponta para o assassino esperando do lado de fora. Brenda usa seu ponto eletrônico para contatar seu motorista, que também vê os homens e concorda em pedir reforço. Naquele momento, alguém toca a campainha. Então 5 Bytes corre para abrir a porta, ignorando Aurora quando ela diz para ele sair do chão. Depois de verificar a janela, 5 Bytes abre a porta e encontra Laverne, a quem arrasta para o corredor para discutir a situação. Ela diz a ele que as pessoas lá fora estão preparando uma emboscada, mas 5 Bytes diz que é ele quem está armando a emboscada. Ele sabe que Brenda é uma agente do Polícia Federal norte-americana disfarçada. Então disse a ela que as famílias de Aurora morreram para convencê-la a chamar reforço. Na verdade, ele acha que as famílias apenas abandonaram a garota. Laverne o repreende dizendo que Aurora não pode viver porque já viu os rostos deles. Antes de pedir a 5 Bytes que salve a si mesmo, 5 Bytes beija a mão dela e a faz ir embora. Quando 5 Bytes retorna ao apartamento, Brenda admite que é uma agente do Polícia Federal norte-americana, e 5 Bytes finge estar muito surpreso. Brenda explica que está investigando as famílias de Aurora, e 5 Bytes realmente fica chocado ao ouvir que os pais adotivos anteriores dela estão todos desaparecidos de verdade. A única pista é um frasco aberto de produto para desencorajar chupar o dedo que encontraram na primeira casa. Repelente. De repente, eles ouvem um barulho e correm para verificar Aurora, que diz que acidentalmente tocou o chão. 5B vai olhar pela janela e Aurora continua jogando coisas nele, implorando para que ele saia do chão. Uma tábua do assoalho quebra, e Aurora solta um grito agudo. 5B diz para ela se esconder e sai do quarto, sem perceber o chão quebrando atrás dele. Naquele momento, os assassinos atiram na porta, o que empurra 5B e Brenda para trás bem antes de um monstro pular para fora e rapidamente se esconder novamente. Os assassinos abrem fogo pelo buraco na porta. Então 5B pega a arma de Brenda para atirar de volta. Ele consegue matar alguns inimigos enquanto arrasta Brenda inconsciente para o banheiro. Então 2 agentes do FBI aparecem no corredor e também abrem fogo, matando mais alguns assassinos. Os sobreviventes arrombam a porta e se escondem dentro do apartamento. No banheiro, 5B percebe que está sem munição e começa a vasculhar as roupas de Brenda, mas ela acorda e pega sua arma de volta. 5B encosta o ouvido no chão para ouvir os movimentos do assassino e fica chocado ao ouvir Aurora em vez disso. Finalmente acreditando na história de Aurora, ele sobe na pia e diz a Brenda para sair do chão também. Quando um assassino está prestes a abrir a porta do banheiro, o monstro reaparece no quarto de Aurora. O homem assustador tenta atirar nele, mas o monstro não é afetado e sai para devorar um homem inteiro. Os outros assassinos entram em pânico e abrem fogo enquanto vão em direção à porta. No entanto, as balas continuam não fazendo nada, e o monstro continua avançando, comendo-os um por um. No banheiro, 5B procura qualquer coisa que possa usar em uma luta, e encontra um frasco de produto para desencorajar chupar o dedo. Um assassino é arremessado pela porta e cai na banheira, então 5B fura o olho dele com uma escova de dentes elétrica. Quando o homem tenta atirar nele, Brenda atira primeiro e fecha a porta. Eventualmente, todos os gritos param, restam apenas 4 assassinos e eles sobrevivem se pendurando na parede. Um deles acidentalmente deixa cair sua arma, fazendo o monstro sair e comê-lo, arrastando seu corpo de volta para seu buraco. Brenda e 5B então jogam o corpo do assassino no corredor como um teste, e os outros imediatamente atiram ele. Logo, o monstro reaparece e come esse corpo também. Então 5B fecha a porta do banheiro novamente. De repente, os agentes do FBI invadem o apartamento e tentam prender os assassinos que não querem descer, mas são forçados a isso. Um dos agentes invade o banheiro e Brenda diz para ele não prender 5B, chamando-o de vizinho preocupado. Então Brenda corre para o corredor e se segura na parede enquanto diz a seus colegas de trabalho para saírem do chão. Uma garra emerge do chão para fechar a porta da frente, antes que o monstro saia para comer todos no corredor. Aurora cobre os ouvidos enquanto ouve todos os gritos e tiros do lado de fora de seu quarto. Quando ninguém mais resta, o monstro retorna ao seu buraco. Depois, 5B sobe no hipopótamo para ir ao quarto de Aurora, prometendo ajudá-la a escapar. No entanto, o monstro sai novamente e o captura em sua boca. 5B luta o máximo que pode para manter a boca aberta, mas não é forte o suficiente e a boca se fecha ao redor dele. O monstro então retorna ao seu buraco e uma Aurora devastada diz: "Eu te avisei", antes de se esconder novamente.
Na manhã seguinte, Aurora acorda porque ouve um barulho estranho. De repente, um buraco se abre e o monstro cospe 5B, que sobreviveu graças ao produto para desencorajar chupar o dedo. A dupla se reencontra com um abraço, mas o momento doce é interrompido por Laverne, que está usando sapatos com armas. Ela veio para matar Aurora, e 5B tenta avisá-la sobre o monstro. Como Laverne se recusa a se mover, 5B implora chamando-a de mãe, revelando que ela é sua mãe e que todo seu trauma vem de crescer nos negócios sujos dela. Laverne diz para ele não chamá-la assim e zomba da ideia de um monstro, pouco antes da criatura sair. Ela desesperadamente abre fogo com seus sapatos, então o monstro se esconde sob o chão e emerge novamente atrás dela para comê-la. 5B sussurra a mãe pela última vez enquanto a vê morrer. Então ele leva Aurora para a varanda, mas antes que ele possa se mover também, o monstro vira a cama e se prepara para comê-lo. 5B rola para o lado e o monstro engole a cama inteira. Logo, ele volta para mais, então Aurora fica entre ele e 5B, desesperada para salvar o único amigo que já teve. A criatura congela e 5B aponta que ele não quer comê-la, porque ela é dela, então ela precisa aprender a viver com ele. Isso a torna mais corajosa o suficiente para finalmente dizer ao monstro para parar. A dupla então desce pela escada de incêndio e deixa a cidade para começar uma nova vida. Mais tarde, enquanto dirigem pelo campo, o monstro corre atrás do carro deles. De volta ao apartamento, Brenda acaba de estar viva porque se escondeu em um armário. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.